Bom dia a todos. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a disfagia, né? O que é a disfagia, o que ela está se relacionando com o idoso e como que a gente pode identificar esse risco e o que fazer, tá? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho o que seria a deglutição, porque a disfagia é o distúrbio da deglutição. Então, para a gente entender um pouquinho do que é a disfagia, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho o que é a deglutição. Então, a gente nunca para pensar desse movimento que a gente está fazendo, de deglutição. A gente deglute saliva o tempo todo, a gente se alimenta, ingere líquidos, mas a gente não para pensar como que isso funciona. Então, a deglutição é o ato de levar o alimento, a água, o líquido que você estiver ingerindo, além da saliva, da boca até o estômago, com funcionamento normal, gira em torno de 3 a 8 segundos e depende de controle central, controle do cérebro, né? Então, você precisa ter as funções motoras e sensoriais, perceber o que você está deglutindo e fazer um movimento motor muscular para que essa deglutição seja efetiva. Para que a deglutição aconteça, didaticamente ela é dividida em algumas fases. Então, a deglutição não é somente o momento de engolir o alimento. Ela também inicia-se com a fase antecipatória. Quando a gente vê o alimento, a gente chega na casa de alguém, sente um cheiro diferente, um cheiro gostoso, aquele café passando na hora, ou aquele arroz fazendo no momento, né? Estamos na polêmica do arroz, então o arroz agora também é algo de luxo, né? Então, sentir o cheiro do arroz é maravilhoso. Então, a gente já se prepara para receber aquele alimento, aquele líquido, e aí a gente vai pensando como que a gente vai preparar esse alimento de forma involuntária. A gente não vai pensar, vou colocar o alimento na boca, vou fechar minha boca, vou engolir, não. A gente já começa a visualizar aquele alimento, a boca começa a salivar, a gente começa a pensar no alimento, como que é o sabor dele, porque a gente já experimentou em algum momento da vida, a gente tem uma memória visual, auditiva desse alimento, e afetiva, né? Porque comer também envolve relações afetivas, principalmente. Então, a gente já começa aí nesse momento só com o aspecto desse alimento. Por isso que a preparação precisa ser bem legal, bem bonita, bem apetitosa, para que a gente consiga ingerir aquele alimento com qualidade e sem nenhuma dificuldade na hora de deglutir. Depois que a gente coloca o alimento na boca, a gente faz a trituração desse alimento, se é um alimento em pedaços ou um alimento pastoso mais grosso, a gente precisa mastigar, né? Ah, mas o idoso, no caso do idoso, como que a gente pode fazer? O idoso que não tem dente ou usa uma dentadura, ele também faz essa preparação do alimento. Mais para frente eu vou contar um pouquinho como que isso funciona. Depois a gente tem a fase oral, que esse alimento é levado pela língua até a parte posterior da boca, né? Faz um movimento ondulatório. Quem estiver em casa e for deglutindo saliva, se conseguir acompanhar esse movimento, vai levando essa saliva para o fundo da boca, né? Na parte faríngea, e aí desencadeia o reflexo de deglutição e esse alimento vai da parte oral, da parte da boca, até chegar ao esôfago, que é o caminho que leva até o estômago. Essa parte esofagiana, que o bolo é levado por esse tubo, que a gente diz, nesse momento a gente já não tem mais controle, né? Então, ele é um ato reflexo, automático do próprio ser humano e que a gente não tem controle sobre ele, né? É uma musculatura diferente também, involuntária, para que a gente possa falar, agora eu vou fazer o movimento do esôfago. Não, a gente consegue até a hora do ato de deglutir. Passou da faringe, a gente já não consegue mais ter esse controle. Então, eu vou mostrar para vocês aí como que é o funcionamento da deglutição, né? Então, a gente olha o alimento, coloca até a boca, faz o fechamento labial, né? Deixa essa boca fechada, faz essa mastigação bilateral, mastiga de um lado, a língua leva para o outro lado, faz a trituração desse alimento para ficar em partículas menores. Essa língua faz um movimento ondulatório para levar até a parte posterior. A parte respiratória fecha, que é essa parte anterior, onde a gente tem esse que fala um pomo de Adão, né? Nos homens é mais exuberante, assim, ela é mais para fora, a gente consegue perceber melhor. Essa parte é muito conectada com a deglutição. Então, ela precisa estar fechada para que esse alimento desça diretamente para o estômago e não penetre ou aspire para a cavidade respiratória, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho o que é essa deglutição no idoso. Então, tem um nome, chamado presbifagia, presbi, que é o envelhecimento da deglutição, né? Então, todo mundo passa por esse processo. É um processo fisiológico comum ao idoso, né? E não tão idoso assim. O processo de envelhecimento da deglutição acontece a partir de 45, 50 anos.
E aí a gente vai tendo esse envelhecimento de todas as funções musculares, né? Não somente da deglutição, mas de todo o organismo do idoso. E ela faz com que esse idoso comece a ter alterações desses inputs sensoriais. O que seria isso? Começa a diminuir o olfato, o paladar já não está bem preparado para receber alguns alimentos, porque ele já começa a deixar de se alimentar, porque perde algumas sensibilidades pelo envelhecimento celular mesmo, né? Então, acontece do paciente ter uma dificuldade de perceber o alimento, o sabor desse alimento. Ele começa a ter a dificuldade de perceber dentro da boca, então tem aquele escape do alimento que cai um pouquinho na lateral da boca, está comendo e está caindo e não está percebendo. Começa a ter preferências alimentares, né? Então comia churrasco, foi para uma carne cozida e está na carne moída, já escolhendo, também não é todos os dias. Aí a gente vê aquele idoso comendo o legume que ele gosta todos os dias, o arroz com bastante caldo de feijão, e aí a gente acha que isso é natural, que isso é do idoso. Não tem que ser assim, né? Então a gente precisa começar a perceber que tem essa dificuldade, mas a gente pode preparar esse idoso para isso. Então ontem todas as palestras falaram muito bem disso. E a Larissa falou muito bem, quando ela começou falando na palestra, que o que você é hoje é o futuro do seu idoso, né? Então o que eu estou preparando do meu corpo para ser o idoso daqui para frente? Que eu, como ela, quero ficar bem idosa, né? Quero ficar bem velhinha aí, mas eu preciso ser ativa, funcional. E toda a funcionalidade, ela não é só o andar, o caminhar, o fazer as atividades independentes. O alimentar também, né? Então, as funções da fonoaudiologia dentro do idoso é de extrema importância. Foi até citado muito ontem que o envelhecimento, ele interfere na comunicação, na audição, na deglutição. Todas essas funções são relacionadas ao trabalho fonoaudiológico. Então, a gente mostra a importância de uma funcionalidade preservada, né, conectada uma com a outra para não interferir. Se um idoso tem uma dificuldade comunicativa, às vezes sofreu um acidente vascular cerebral, tem uma afasia, que é um déficit de linguagem, de comunicação, ele também vai ter dificuldade para se comunicar no que ele vai se alimentar. E toda a musculatura, todas as funções orais de fala, ela é envolvida na deglutição. Praticamente são os mesmos músculos, né? A inervação também é a mesma. Então, a gente precisa começar a preparar os nossos idosos para que tenham uma funcionalidade também nas funções de alimentação, de fala. A perda auditiva com a idade não tem que ser dessa forma, isso foi muito bem falado ontem. A gente precisa identificar se tem um déficit auditivo, que também tem o que se fazer, né? A gente pode adaptar um aparelho auditivo nesse idoso, a gente pode favorecer a comunicação do familiar, do seu ambiente com esse idoso. Então, todo o envelhecimento, ele precisa ser funcional. Não é porque eu estou velha que eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, eu tenho que parar de fazer. A gente tem que adaptar algumas habilidades, mas a gente precisa preservar as funções desse idoso. Tá? E também pela perda degenerativa muscular, né? A gente vai tendo um enfraquecimento muscular, então a gente também pode interferir nessa deglutição, que é chamada sarcopenia, que também foi bastante falada ontem. Então a disfagia, a terminologia disfagia, ela é um distúrbio patológico, é um distúrbio da deglutição, é uma sequela relacionada a uma doença de base, como por exemplo o AVC, que eu falei para vocês, né? O derrame, conhecido popularmente, a doença de Parkinson, as demências, o Alzheimer, que é uma das demências mais aparentes, né, que a gente mais identifica hoje. O Alzheimer tem muita dificuldade na alimentação, esquece o alimento, dificulta a mastigação, começa a engasgar. E aí a gente tem toda uma adaptação alimentar daquele idoso que não conhece aquele tipo de consistência alimentar que está sendo preparado para ele agora. Então a gente precisa identificar essa dificuldade de deglutição para que a gente consiga trabalhar com esse idoso. Ah, mas também tem outros casos, por exemplo, um câncer de cabeça e pescoço, um câncer de língua, um câncer de laringe, uma retirada de laringe, o paciente precisou retirar toda a laringe, e aí, como é que a gente vai fazer para comer? Não vai comer nunca mais? Né? Ah, ele está depressivo, não tem mais condição de ficar sozinho, ele está com um tratamento psiquiátrico, ele também pode desencadear uma disfagia psicogênica, também tem o que se fazer. Né? Porque toda a disfagia, ela também tem consequências, ela causa alguns problemas para esse idoso. Quais problemas que poderiam ser? Que são os que mais a gente tem o medo de lidar. Né? Então, ai meu Deus, ele está engasgando, vai aspirar, vai para o pulmão e a gente vai morrer com uma pneumonia aspirativa.
Não, o engasgo não significa que o paciente não está engolindo. O engasgo é um reflexo protetivo, assim como a tosse. Né? Se ele está engasgando e se ele está tossindo, ótimo. Mas ele também está identificando que aquele tipo de alimento ou líquido está sendo difícil para ele deglutir. Então, a gente precisa observar esses sinais clínicos da disfagia. Pode alterar, então, os aspectos nutricionais, né? Então, esse paciente, esse idoso, começa a diminuir a ingesta alimentar, começa a fazer uma adaptação da dieta, comer mais molinho, deixa de comer proteína, substitui as alimentações, e aí a gente começa a ver uma perda de peso, pelo menos nos últimos 3, 4 meses. Ele começa a ter baixa hidratação, né? Então, ele já começa a ter algumas dificuldades de urinar, de deglutir líquido, a água em especial pura. Eles preferem mais o suco, mas também começa a ter dificuldade porque começa a ter os engasgos. E isso tudo interfere nas relações sociais, né? Como eu disse anteriormente, todo mundo se confraterniza, se conhece ou se relaciona sempre com alguma coisa, um aperitivo, uma comidinha, uma bebida. Mas a comida, essa relação da comida e da ingestão de líquido, ela está sempre relacionada ao prazer alimentar e ao ambiente social. Né? Então, você imagina esse idoso tendo essa dificuldade até para comer na mesa da casa dele com os outros familiares. Né? Então, aí a gente tem alguns sinais que eu acho que as duas coisas importantes que eu gostaria que vocês lembrassem sempre são as fases da deglutição. Lembrar que a deglutição não é só o momento de engolir. Então, se aquele idoso já olha a comida e não quer, já não está sentindo cheiro. Ontem a gente foi falado também no nosso simpósio sobre o Covid. Hoje, um dos sintomas do Covid é a dificuldade olfativa e gustativa, o paladar. Né? Eles começam a não sentir o cheiro, não sentir o gosto, e isso se propaga para depois, precisa de uma reabilitação, demora um pouco para voltar pós-Covid. Então, a gente também tem que ficar de olho, porque tanto pelo Covid, mas também pelo envelhecimento, tem essas dificuldades. E aí a gente começa a perceber que aquele idoso já não quer mais tomar água, toma um pouquinho aqui, um golinho ali, toma mais o chá, um pouquinho de suco, já começa a diminuir o xixi, já não está fazendo o xixi direito, já não está conseguindo se alimentar adequadamente. Então, esses sinais das fases, a gente precisa observar, porque isso são sinais da disfagia. Não é só o momento do idoso estar engolindo com dificuldade, engasgando, tossindo, mas também esses momentos. E um dos sinais que a gente tem bastante é a xerostomia, que é a boca seca. A boca seca, ela pode ser relacionada pela baixa hidratação, né, baixa ingesta de água, principalmente, mas também por uso de alguns medicamentos. Né? Nós teremos o farmacêutico que vai falar também um pouquinho. Ele com certeza vai citar essa boca seca no idoso, com alguns usos de medicamento. Então, precisa ter um trabalho em conjunto com a equipe, o familiar, para que a gente possa adaptar qual é o melhor medicamento para esse idoso, quanto que ele precisa ingerir de líquido para fazer essas compensações. Então, a boca seca é um sinal também. A saliva fica mais espessa quando ela é presente. Por que ela fica mais espessa? Porque não está hidratada. Então, parece uma cola. Aquele idoso com aquela água na boca que não desce, não sobe, não tosse, não engole e fica grossa. Aí a gente vai ver aquela saliva bem grossa mesmo, quase esbranquiçada, porque ele ficou com aquela saliva na boca e não consegue engolir. No caso da cialorreia, que é o excesso de saliva, já é mais patológico, ela já é mais associada a alguma alteração mais neurológica. Mas ela também pode identificar que esse idoso não consegue engolir a saliva. A saliva é fisiológica, a gente não pensa para engolir a saliva, né? Então, ela está ali, a gente produz o tempo todo, porque ela também tem as funções dela de lubrificar a cavidade oral, de adequar o esmalte do dente para que não fique com tantas bactérias. Lógico que a escovação é primordial, eu vou falar também. Mas ela tem várias funções, até mesmo a deglutição. Porque a gente começa a ter a deglutição dos alimentos com a própria diluição da saliva desse alimento. Se a gente tem uma boca seca, como é que eu vou mastigar? Como é que eu vou fazer um bolo alimentar para fazer todo aquele processo anterior que eu mostrei para vocês? Então, eu preciso ter uma boca hidratada, com saliva, para que comece a fazer esse processo alimentar. Alguns outros sinais, acúmulo de alimento na boca, aquele idoso fica acumulando no cantinho da boca, fica tirando, cuspindo, começa a mastigar de uma forma diferente que ele fazia, mesmo sendo com prótese ou sem a prótese, porque o idoso só com gengiva mastiga, né? A gente vê idoso mastigando carne sem dente nenhum.
Então, a gente também precisa observar isso, porque se ele comia até agora, por que agora ele não está comendo? Por que ele está mastigando com tanta dificuldade? Né? Permanece com esse alimento muito tempo na boca, leva para um lado, leva para o outro. A sensação é de quem não gosta, por exemplo, de sashimi como eu, vai comer um sashimi, tenta várias vezes e fica com aquele peixe na boca que não sai do lugar. Né? O idoso é a mesma coisa, fica aquela bola dentro da boca e não vai. Mastiga de um lado, mastiga do outro e não vai, não engole. Né? Então, essas alterações aí do idoso, vocês precisam estar percebendo se está acontecendo. Tá? Ah, meu pai está cuspindo muito toda vez que come, a gente nem quer comer perto dele. Ou ele fica enfiando o dedo na boca para tirar o resto da comida. Então, a gente precisa observar que alguma coisa não está dentro da rotina dele. O escape oral anterior, né, que é às vezes uma saliva que escorre, às vezes uma água que está tomando está caindo, às vezes está tomando uma sopa e a boca está toda molhada, já está usando babador. E aí a gente precisa ficar de olho nisso, porque o idoso ele não volta a ser criança. Né? A gente tem que lembrar sempre disso, a Larissa falou muito bem isso, eu reforço sempre isso nas minhas orientações, na minha família também. Né? O idoso tem muito mais coisas para contar, muito mais experiência de vida do que com certeza você tem. Então, a gente precisa ter esse cuidado no tratamento com o idoso. Se está acontecendo de escapar o alimento, de estar engasgando, de estar recusando a alimentação, não é porque ele voltou a ser criança. Ninguém volta a ser o que era antes. A gente só vai para frente, a gente não volta, né? Bem que a gente gostaria, principalmente a pele, mas não dá. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o idoso. Ai, tadinho, ele nem come mais com a gente porque ele baba tanto, ele engasga tanto, a gente dá tudo na boquinha dele. Nada disso. Né? Claro que a gente tem sempre que pensar se é um idoso acamado, se é um idoso com alguma restrição, mas nem por isso ele deixa de ser aquele idoso de 65, de 80 anos, de 95, o que for. Ele tem uma história de vida. Se ele tem um Alzheimer que não está se recordando do que está acontecendo agora, mas ele tem essa memória mais remota, né? Então a recente ele não tem, mas ele viveu. Não é porque ele não lembra que ele deixou de ser aquela pessoa. Né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente não deixar de lado. A gente tratar o idoso como um adulto mais experiente, com uma vivência de vida maior e que precisa de algumas adaptações. E não um tratamento infantilizado, um tratamento como se fosse uma criança de colo. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Começa a ter uma intolerância para sólidos e líquidos, como eu falei anteriormente. Começa a recusar o que tem que mastigar, porque não consegue triturar o alimento, não consegue preparar esse alimento para engolir. E os líquidos pelos engasgos, geralmente, escapa muito, engasga e não quer tomar mais. Então, aquele idoso que fica muito tempo numa refeição, todo mundo já comeu, ele está ali ainda, não comeu nem um terço do prato ainda. Então, a gente precisa observar, porque ninguém consegue comer uma comida gelada, ficar horas olhando para aquela comida toda misturada. Então, a gente precisa ter essa observação aí no tempo de refeição. Perda de peso, como eu disse anteriormente. Engasgos frequentes, tosse, pigarro, né? O pigarro, gente, ele é muito comum, principalmente pela falta de hidratação, né? Vai ter alguns momentos, vocês vão perceber que eu estou aqui, eu faço uma deglutição e a saliva desce. Mas o idoso não, ele fica pigarreando. Ele não era fumante para ter esse pigarro constante, mas ele está com algum alimento, alguma saliva parada, aonde não deveria, porque ela está em cima de prega vocal, que é a parte respiratória. Então, se ele está engasgando, está pigarreando, está tossindo, ele está tentando eliminar. Porque se aquela saliva, aquele alimento, aquele pedacinho entra para a parte respiratória, com certeza o pulmão não é o lugar para receber nenhum tipo de alimento e líquido. Ele vai se infectar. E aí a gente pode ter algumas complicações pulmonares, tá? Ele começa a apresentar cansaço para se alimentar, né? Porque faz muito esforço, mastiga, tenta engolir e não consegue. E pode apresentar febre. Muitos idosos apresentam aspirações, que é a entrada do alimento ou líquido para a parte respiratória, sem apresentar nenhum sintoma. Não apresenta febre, não tem tosse, e aí a gente precisa ficar mais de olho ainda, tá? Então, a gente precisa observar alguns outros comportamentos. Ele está comendo pouco, ele está mais prostrado, não tá querendo muito conversar, a voz dele parece que está um pouco molhada. Então, isso é um sinal que alguma coisa está acontecendo ali na deglutição, que está interferindo na qualidade de nutrição desse paciente, tá? Eles referem à sensação de bolo na garganta, parece que está uma bola parada na garganta, não consegue engolir. Apresentam dificuldade para engolir líquidos, né? Então, para engolir comprimidos, comprimidos, grãos, então acaba o familiar ou o cuidador abrindo aquela cápsula ou macerando aquele comprimido.
Então, esse é uma coisa muito comum e que a gente não para pensar. Se essa cápsula está para esse paciente, é porque ela não pode ser aberta e colocada numa colherzinha diluída com água. Ela tem uma função, um tempo de reabsorção pelo organismo, um tempo de ação, e que isso a gente precisa sempre conversar com o farmacêutico e o médico responsável, porque se ele não está conseguindo engolir o comprimido, a gente precisa trocar essa medicação. O que não pode é deixar uma medicação sem efeito, porque ela não é preparada para ser ofertada diluída. Ela é preparada para entrar no estômago pela cápsula. O comprimido, a mesma coisa. A gente tem que perguntar se pode ser macerado. Eu vou lá triturar esse comprimido na colherzinha e vou dar para o meu idoso. Mas eu preciso saber se a composição dele pode ser diluída dessa forma. Se eu posso tirar a composição dele inteira para deixar ele macerado. Então, é um trabalho totalmente multidisciplinar, que a gente precisa ter esse conhecimento para poder trabalhar com esse idoso. Ele pode referir dor ao deglutir, né? Porque a sensação do bolo na garganta, falta de hidratação, dói para engolir. A voz molhada, né? Parece que tem água parada na garganta. E aí ele começa a apresentar um medo para engolir, uma ansiedade, uma dificuldade para engolir, começa a recusar a alimentação, tá? Então, as consequências, como eu disse anteriormente, desidratação, a desnutrição, porque começa a modificar muito esse alimento, risco de aspirar esse alimento para o pulmão, pneumonias de repetição, principalmente se é um idoso acamado ou com pouca mobilidade, pode ter o pulmão mais comprometido, pode alterar o estado comportamental, né? Então ocasionar depressão ou problemas afetivos com os familiares, como eu citei anteriormente. Então deixa de participar de refeições com os familiares na mesa ou de sair com eles. Se tem alguém na casa, uma visita, já não vai na cozinha ou na copa para se alimentar. Então, a gente precisa observar que tudo isso... A gente já tem um idoso que já tem algumas limitações, como já foi falado, né? A gente acha que o idoso deixa de ser útil. E não é nada disso. Ele tem as suas funções, pode ter algumas adaptações, mas ele faz parte de toda a rotina dele. Então, por exemplo, às vezes aquele idoso que morou a vida inteira sozinho, precisou ir para a casa da filha, a casa não é dele, tem os netos, tem a família, tem os amigos da filha, aí ele já não está comendo adequadamente, aí a filha reclama todo dia de ter que fazer uma alimentação diferenciada. Então, tudo isso é um transtorno para o idoso. A gente não pode esquecer que é uma pessoa com uma vivência muito grande de vida e que ele nunca precisou passar por isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Claro que a gente também não pode deixar de dar esse suporte para a família, porque é muito difícil cuidar do idoso, sim. Mas a gente precisa ter esse carinho, porque a gente vai ser um idoso, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com ele para que a gente possa ter uma velhice aí também bem sucedida. Aqui eu coloquei para vocês alguns sinais de desidratação, que eu acho que é importante vocês ficarem de olho aí no seu idoso. Então, a sede, boca seca, o cansaço, muita sonolência. Não é aquele soninho do cochilo pós-almoço, é uma sonolência frequente, né? Então fica mais constipado, urina pouco, essa urina quando sai está mais escura. Opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aí, tá? A pele do idoso já é mais ressecada, então perde um pouco essa elasticidade por falta de hidratação, por falta de absorção adequada de nutrientes. Então a gente precisa observar esses sinais. E a tontura, essa pressão mais baixa, é um sinal de uma desidratação um pouco mais acentuada. Então a gente tem que ficar em alerta aí, tá? O que a gente pode fazer para que esse idoso possa ingerir um pouco mais de líquido? São orientações desde que esse idoso tenha condição de se alimentar por boca, tá, gente? A pessoa que precisa usar uma via alternativa de alimentação, por exemplo, uma sonda nasointeral, uma gastrostomia, está acamado, está bem debilitado, a gente tem sempre que ter a supervisão da equipe multidisciplinar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas ideias, né, que a gente pode fazer de preparo, que eu acho que é bem importante para que a gente melhore a ingesta de líquido desse idoso. Então, hoje, atualmente, quando a gente podia sair, né, para as festas, os chás da tarde, ou o almoço, ou festa de criança, sempre tem uma água saborizada. E hoje a gente pode preparar isso com bastante tranquilidade em casa. Eu não sei fazer. A internet tem várias receitas, é bem legal. E isso facilita que o idoso ingere um pouco mais de água. Tá? Então, ela não vai modificar a consistência, ela não vai modificar a identidade da água, né? Não é um chá, não é um suco, não tem adição de nada.
Você vai colocar uma erva, uma especiaria, pode colocar uma fruta, um legume, por exemplo, um pepino com uma hortelã, uma laranja com um manjericão. Então, a gente pode saborizar, deixar essa água bem geladinha. O idoso não precisa tomar água quente, tá, gente? Principalmente na nossa região. A água tem que estar sempre mais fria. Ah, mas ele nunca gostou. Mas mistura um pouquinho. Não precisa dar gelada, mas mistura um pouquinho, tá? A gente precisa dar para esse idoso uma água mais fria, para que ele tenha essa percepção. Eu não falei lá no começo que a temperatura dele, do alimento, modifica? A temperatura da nossa boca é a temperatura ambiente. Então, se eu der alguma coisa para ele muito na temperatura da minha boca, ele não vai perceber. E pode ocasionar engasgos, escape desse líquido também, tá? Ah, mas o meu idoso, ele não toma mais água, ele tem uso de espessante, a Fono indicou espessante. Então, vamos lá. O espessante pode dar? Pode. Essa água você vai preparar numa jarra, vai servir num copo peneirado. Você não vai dar com os pedaços dentro do copo. É para a gente dar um input para esse paciente. Então, o que é o input? Dá uma sensibilidade, uma temperatura, um sabor, um cheiro para essa água, para que ele possa ingerir em maior quantidade, tá? Se ele utilizar espessante, preparar somente no copo, essa água não tem problema, tá? E aí o uso do espessante. A gente tem espessantes artificiais e naturais, né, os enlatados e os próprios que a gente encontra em mercado, frutas, né? Então, o espessante, ele não pode ser usado como se fosse uma gelatina que você vai dar para o paciente, uma sobremesa. Não é isso. O espessante, ele precisa de uma indicação. Porque o espessante, eu preciso saber por que ele não está conseguindo engolir a água. Tá? Então, a gente pode colocar o espessante na água, no suco, na alimentação. E aqui a gente tem alguns tipos. Então, os enlatados, tem a biomassa de banana verde, tem o inhame. A gente não vê aí que tem o danoninho de inhame, é porque ele tem uma propriedade espessante. Então, a gente pode dar algo mais natural para ele, tá? Ele modifica a consistência, facilita essa hidratação, diminui os engasgos, mas ele só pode ser utilizado com prescrição médica do fonoaudiólogo ou do nutricionista, tá? Ele favorece a dinâmica da deglutição, desde que faça uma avaliação e a gente identifique esse risco. Aqui eu vou só citar para vocês que existe hoje uma padronização universal, a gente está trazendo para o Brasil, essa fonoaudióloga, a Cristiane, uma padronização internacional que já é utilizada nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, que aí a gente consegue trabalhar com toda a equipe a consistência adequada. Porque consistência mel não é consistência. Consistência branda não é consistência. A consistência é como que esse alimento foi preparado. Ele é macio e picado? Ou ele é pastoso igual um pudim bem grosso? Ou ele é pastoso igual uma vitamina grossa, batida. Então, a gente precisa ter essa nomenclatura para facilitar o diálogo com a equipe. E facilitar, com certeza, o produto final, que é o nosso paciente, o nosso idoso, tá? Quem tiver interesse, é só procurar. E o fonoaudiólogo é uma fonoaudióloga que trouxe para o Brasil. Então, aqui eu mostrei algumas dicas para vocês do que seria cada tipo de consistência alimentar, né? Então, são várias e não são fáceis para que todo mundo entenda. Então, tem uma regra, tem um porquê de fazer. Não é assim, vamos fazer, vamos padronizar. Não. Tem estudos e a gente precisa falar a mesma língua, tá? Algumas orientações para a gente ir finalizando. O ambiente desse idoso tem que estar mais tranquilo, não deixar tudo ligado, um monte de gente passando, para que favoreça a concentração. Oferecer sempre em quantidades menores, dar intervalo entre uma oferta e outra. Se ele for independente, ele come sozinho, mas se ele precisar de alguém levar até a boca, dar um intervalo entre uma oferta e outra para ele poder deglutir com efetividade e segurança. Tá? O utensílio sempre tem que estar adequado, gente. De preferência, um utensílio um pouco menor, para não causar essa ansiedade de terminar de comer logo ou encher demais essa colher ou garfo, tá? Evitar alimentos como pão de leite, pão de forma, são alimentos mais grudentos, né? Que grudam no céu da boca e esse idoso não consegue tirar, porque ele já tem um déficit de mobilidade de língua. Como é que ele vai levantar a língua lá no céu da boca para tirar? Usa dentadura e gruda na dentadura, aí ele vai lá com o dedo e aí vira um problema para a família, né? Pacientes com uso de traqueostomia, sondas, precisa de uma avaliação de uma equipe multidisciplinar para a liberação ou não de estímulo ou via oral total, tá? Aqui algumas orientações de posicionamento. Se um paciente é acamado, ele precisa estar no mínimo em 60 graus para poder se alimentar. Essa foto aí identifica bem para que vocês possam ter uma visão em casa. Ele só pode se alimentar de 60 graus para cima.
O ideal é 90 graus, se ele tiver com apoio de pés, principalmente, para dar uma sustentabilidade corporal. Se ele estiver na cadeira, ele usa cadeira de roda, tenta levar ele até a mesa, né? Quanto mais funcional e natural, melhor para esse idoso. Aqui algumas adaptações de utensílios. Se for necessário, o terapeuta ocupacional é o responsável por adaptações de utensílio. Ele adapta algumas situações de vida diária para esse paciente. Não só alimentar, mas de higiene, vestuário, lazer, algumas outras funções. Então, aí a gente tem colher adaptada, engrossada, canudo com suporte, pratos. E a gente tem algumas situações aí para adaptar. Copo de seja preferencial baixo, boca mais larga, para que esse idoso tenha uma condição melhor de levá-lo até a boca. Os recortados e adaptados com indicação profissional. A higiene oral de extrema importância, porque uma boca limpa tem uma percepção, lógico, muito melhor dos alimentos, né? Então, sempre é uma língua bem vermelhinha, bem rosada, bem limpa. Se tiver dente, tem que escovar. De preferência, escova pequena, porque é mais fácil para a escovação não causar lesão, não machucar, porque a pele do idoso e a mucosa é mais sensível. Fio dental, enxaguante bucal, pasta de dente normal, nada de pasta infantil. A escovação, ela não é de dente somente, ela é de boca como um todo, bochechas, língua, céu da boca e dentadura sempre bem higienizada. E se identificar algum risco para disfagia, solicitar a avaliação do fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo é o único responsável por adaptar e avaliar a função de deglutição. Então, sem essa avaliação, a gente não consegue ter, por mais que você faça 1000 exames, se a sua avaliação não foi bem feita, a gente não consegue identificar aonde está o problema, tá? Aqui eu vou passar rapidinho para vocês, tem 2 tipos de exame para deglutição, mas com a avaliação clínica de um profissional capacitado, às vezes nem é necessário, tá? Então, a videoendoscopia e a videofluoroscopia. E para finalizar, que eu trabalho em equipe multi-inter, e se Deus quiser transdisciplinar um dia, a gente precisa de uma equipe bem grande para que a gente possa fazer um trabalho bem adequado para esse idoso com relação à alimentação. Médico, farmacêutico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e nós da fonoaudiologia. Aqui nós temos 2 folders, quem tiver interesse, o Conselho Federal de Fonoaudiologia disponibiliza as orientações sobre a disfagia. A disfagia não é só uma característica do idoso, ela acontece desde o prematuro até o idoso, várias fases da vida, então sempre procurar um profissional capacitado. E aqui a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem esse folder para mostrar para vocês que a gente também está aí antenado com as alterações do envelhecimento, né? Então, em comemoração ao Dia do Idoso, que foi ontem, 1º de outubro, a gente precisa trabalhar com esse idoso para que ele tenha um envelhecimento com qualidade, seja ele da comunicação, da deglutição, da audição, mas que tenha uma qualidade de vida preservada. 20 de março é um Dia Nacional de Disfagia, para vocês terem a ideia de quão isso é importante, o quão isso é presente em todos os ambientes, seja domiciliar, hospitalar, ou até naquele idoso que nunca teve nenhuma patologia, nenhuma comorbidade associada. Então, sempre envelhecer com sabor é o melhor da vida, né? Comendo sempre com qualidade. As nossas referências. E eu queria agradecer por ter preparado essa aula para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Aqui é a minha filha, então eu quero ficar bem idosa para ver ela bem velha também. E poder aproveitar e desfrutar com qualidade esse envelhecimento, tá? Muito obrigada, aqui tem os meus contatos. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Surgiram algumas dúvidas aqui pelo chat. Ok. O Marcelo Soares perguntou: existe alguma escala multiprofissional que auxilie na identificação da disfagia em âmbito hospitalar? Tem, a gente tem algumas escalas sim, não tem padronizado. Tem a EAT, que é uma mais tranquila para se fazer, mas tem escalas de risco para disfagia de vários fonoaudiólogos, de nutricionistas. A gente tem na literatura, sim, mas a gente aqui no hospital, a gente ainda não tem padronizado, por exemplo, aqui no HR. Mas a gente tem a identificação de risco. Então, isso facilita muito para que a gente tenha uma conduta mais adequada. Mas tem sim, na literatura a gente tem. A Carol perguntou: existe um treino para deglutir melhor e impedir a disfagia?
Olha, o idoso, no caso do idoso que a gente está dizendo para vocês, sempre a funcionalidade é o que vai identificar a qualidade da deglutição desse idoso. Se é um idoso ativo, que se alimenta sozinho, ele começou a apresentar algumas dificuldades, a gente precisa observar, vocês precisam estar de olho, o que está acontecendo? Onde que está a dificuldade? É com líquido, é com uma comida normal, o arroz com feijão? Agora, se isso está acontecendo uma vez ou outra, é normal, porque todo mundo engasga, todo mundo tosse, mas ser funcional facilita toda a função de alimentação. Agora, claro, esse paciente está começando, esse idoso está começando a engasgar, está tossindo todas as vezes que está comendo, está recusando, começou a diminuir o volume que está ingerindo. É alguma coisa aí que está atrapalhando esse caminho. Então, a gente precisa identificar, o profissional precisa avaliar esse idoso para que a gente possa indicar algum tipo de exercício, manobra, adaptação, que é muito particular. Não dá para a gente fazer, por exemplo, eu vou trabalhar meu bíceps, eu trabalho com levantamento de peso tal. Não dá. Né? Até para isso, cada corpo reage de uma forma. Então, eu preciso, tudo bem, eu vou fazer levantamento de peso, mas qual é o peso? Por quanto tempo? Será que é mesmo a força muscular ou é a função dele que não está bem preservada? Ele está com dificuldade, a gente precisa adaptar. Então, indicar para você hoje um exercício é bem complicado, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode observar, que é com relação à funcionalidade desse idoso. Se ele vem perdendo função, ele vai perder função também na comunicação, na deglutição, na função manual. Ele começa a ser mais dependente, então algo está acontecendo e precisa de uma avaliação global. Mais uma dúvida, então. A Fernanda perguntou: um idoso com Alzheimer, ao ingerir o alimento e ir para o trato respiratório, tem a possibilidade dele não ter o reflexo de tossir? Tem. Todos têm. Né? Não só o Alzheimer, mas qualquer paciente com alguma lesão mais central, ele pode não apresentar o reflexo de tosse. E isso é mais complicado ainda, porque quando a gente tem um reflexo de tosse, é muito melhor aquele idoso tossindo muito do que aquele idoso que está comendo e não está tossindo nada, de repente começa a fazer febre, de repente começa a ficar com chiado pulmonar, aquela garganta que fica um ronco que não sabe de onde vem. Então, tem que pedir uma avaliação, tá? O médico precisa estar em acompanhamento desse paciente. Ontem foi muito bem falado que a gente precisa desse acompanhamento, não pode deixar na hora que já está grave, né? A gente precisa prevenir. Então, começou a ver que ele tem algum sinal, tosse, febre, ronco pulmonar ou ronco na região da garganta, está com dificuldade de ingerir qualquer tipo de consistência, procurar o médico para solicitar uma avaliação do fonoaudiólogo. E uma última dúvida, então. A Fernanda quer saber: um idoso com refluxo e tosse excessiva pela manhã é comum? É comum, né? O refluxo é muito comum. A gente precisa dar uma avaliação também, gente. É tudo muito individualizado. Mas a gente pode avaliar esse paciente, não só a fonoaudióloga, né? Então, a gente avalia a deglutição. Mas, por exemplo, às vezes alguma alimentação que ele está ingerindo que está causando esse refluxo, às vezes uma medicação que ele está ingerindo aumenta esse refluxo, posicionamento ao dormir, então ele está dormindo muito deitado, plano, sem ter em elevação. Às vezes ele está ingerindo alguma medicação e deixa com que ele fique com a saliva mais espessa, e aí ele começa a ter mais dificuldade para engolir e reflui um pouco mais ou alimento, ou suco gástrico, o que for. Então, a gente precisa ter uma avaliação médica e, se possível, vamos adaptar uma alimentação, se ele não tiver dificuldade alimentar, mas vamos conversar com a nutricionista. Às vezes, um alimento que ele está ingerindo pode estar causando esse refluxo, não precisa de uma medicação. Às vezes, algumas adaptações do ambiente alimentar, a gente já consegue resolver esse refluxo. Muito obrigada pelo brilhante conteúdo que compartilhou conosco, Mariana. Passo a palavra para que você possa fazer suas considerações finais. Eu que agradeço a todos vocês, a residência de saúde do idoso aqui da UNOeste, em parceria com a HR, aos nossos colaboradores aqui do HR, nossa coordenação administrativa, ao Frei Tarcísio. Eu agradeço a todos e queria convidar vocês que a gente tem aqui no hospital, está sendo agora online, um curso de Cuidando do Cuidador. Então, acho que é super importante, mesmo que você não seja profissional, mas tem um idoso perto de você, várias orientações enriquecedoras que vai fazer vocês mudarem muito a forma de lidar com o idoso e de se preparar para ser um idoso também, tá? É gratuito, é muito bacana com a equipe multidisciplinar, então vocês estão todos convidados e nós aqui agradecemos a todos